eu acho que o Corinthians se coloca também como um time que pode ganhar um pouco mais de tranquilidade nessa primeira metade da temporada com um título estadual. Para o resultado do jogo, acabou sendo importante, obviamente, muito para o Corinthians e sua comissão técnica. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar tudo nesse pós-jogo. O Timão venceu a Ponte Preta 1-0, que jogo sofrido, se não é chorado não é Corinthians, dessa vez não foi diferente. O Timão fez 1-0 ali naquele jogo bem amarrado, um jogo bem complicado por sinal, né? Choveu bastante antes de começar a partida, inclusive tiveram até que adiar o início ali, foi um jogo bem truncado, porém o Timão conseguiu uma escapada ali com o Thales Magno, bateu cruzado, bateu no canto na verdade, e fez 1-0, depois no finalzinho ainda faltando 10 minutos para acabar, o Martins acabou tomando 2 amarelos, foi expulso, aí pressão da Ponte Preta até o final, até o último lance praticamente ali, bola na trave, o Hugo salvando e a zaga tirando, enfim. 3 pontos importantíssimos e a imprensa elogiou demais ali o time reserva do Corinthians que foi a campo e ainda assim conseguiu uma excelente vitória, importantíssima, dando descanso para os titulares. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal, assim você ficará por dentro de tudo que rola com o Timão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, é claro. O link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Esse é o grande valor da vitória, né? Continuar com essa reputação de ótima fase que o clássico podia, de repente, apagar para alguns. Sim, Felipe, mas boa noite a você, boa noite ao Elton, uma ótima noite a todos. A derrota para o São Paulo, além de merecida, foi um resultado normal no último fim de semana. O Corinthians jogou pior do que o São Paulo e o resultado foi absolutamente natural, perto do que o jogo mostrou. E hoje, numa situação de gramado prejudicando o nível do jogo de uma maneira quase que inaceitável, pensando em futebol profissional, é até difícil cobrar dos dois times um patamar de futebol, um jogo bem jogado, uma partida vistosa. O gramado do Moisés Lucarelli hoje, né, a partida começou mais tarde do que o horário marcado por causa da chuva. Isso acontece. O clássico São Paulo e Corinthians no fim de semana passou pelo mesmo problema. Mas o campo de jogo do estádio da Ponte Preta hoje não ofereceu condições mínimas, eu diria, na maior parte do tempo, para que uma partida de futebol da primeira divisão do campeonato estadual fosse disputada a contento. Além disso, jogadores correm mais riscos em circunstâncias como essa. O jogo foi ríspido, foi bruto em determinados momentos, algumas situações de entradas mais duras, provocações, a parte física, os jogadores ficam expostos a lesões e a gente está no começo do calendário. Tudo isso colocado, que eu acho que é necessário a gente tocar nesses assuntos, o Corinthians vence com esse gol em que a água no campo teve pelo menos 2 participações. Em uma delas, ela tenta atrapalhar o lance construído principalmente pelo Romero, na hora que a jogada nasce. E agora o Fã de Esportes está vendo, ali na meia-lua da grande área defendida pela Ponte Preta, quando o Thales Magno dá o toque para o lado, ele praticamente tabela com a poça d'água, porque a poça para a bola para ele poder bater. Então, assim, são coisas que acontecem num gramado como esse. O Corinthians mereceu, teve bola na trave, teve uma chance com o próprio Romero num rebote, que o goleiro da Ponte defendeu. Achei que foi mais gol perdido do que... Eu vi também, Elton Serra, vitória do Corinthians, 1-0 contra a Ponte. Valeu muito mais pelo resultado. Primeiro, obviamente, né, mais uma vez, boa noite para você, Felipe, boa noite, André, boa noite, Fã de Esportes. É um jogo que vale muito mais pelo resultado do que pelo desempenho, né? O André trouxe muito bem, as condições do campo até dificultam o estilo de jogo das duas equipes. Acho que até a montagem da equipe do Ramon Dias, que a escalação saiu, inclusive, antes do primeiro adiamento, né, do jogo, mostrava pelo menos um time mais leve, né, para jogar em transição rápida, para tentar fazer marcação-pressão, com 3 atacantes leves, né, colocando o Romero de um lado, do outro por dentro, né, o Yuri Alberto funcionando, do outro o Thales Magno funcionando como um terceiro atacante. Então a característica era de um time para jogar em transição rápida. O gol até saiu dessa forma, né, mas dentro, obviamente, de condições inadequadas para a disputa do jogo. Acho que até no segundo tempo,
o gramado absorveu Melhorou um pouco mais a pouquinho, água, sim, né? sim. E aí o jogo ficou um pouco mais intenso. Tanto que tivemos acréscimos, expulsão do jogador do Corinthians também, acrescentando ali mais minutos ao jogo. E o Corinthians conseguiu, pelo menos, suportar uma pressão da Ponte Preta, que eu acho que o efeito do clássico é trazido muito para o jogo seguinte. E quando você joga fora de casa, talvez diminua a pressão por conta de você jogar distante da maioria da sua torcida, mas, ao mesmo tempo, essas condições poderiam fazer com que o resultado não fosse inversamente proporcional ao desempenho, que não existiu. Basicamente, o jogo não permitiu. E como o André trouxe bem, né, o gol do Thales Magno com assistência de uma poça d'água, o que realmente resume um pouco o que foi essa partida. Até para a gente não estender sobre o gramado, mas é um ponto muito relevante. Acho que precisa ser mencionado, não pode não ser mencionado. Não, mas eu queria, até para matar, um caso como esse, retardar um pouco mais o início, ou realmente chegaria num momento que não tinha muito o que fazer, joga e é isso, porque a gente sabe que não tem data para passar para o dia seguinte, coisa e tal. Claro, a gente não vai ficar aqui também falando que é uma decisão fácil, seja da arbitragem ou delegado do jogo, as pessoas competentes, ficarem adiando jogos assim, como se, né, como se o calendário brasileiro comportasse datas vagas para realizar partidas que não aconteceram por causa desse tipo de coisa. Não estou dizendo que é uma coisa simples, existem compromissos comerciais com emissoras de televisão, são diversos, precisam ser respeitados, são muito valiosos, não se discute, né? A questão é, os jogadores têm condições de trabalhar, sim ou não? Estão expostos a um risco maior do que é razoável colocá-los, sim ou não? O que pensam os times, o que pensam as comissões técnicas? Eu acho que tudo isso precisa ser levado em conta. Agora, talvez, né, o fã de esportes que assiste o Sport Center hoje esteja nesse momento falando, mas que ingenuidade da sua parte, ninguém se preocupa mesmo com a qualidade do espetáculo no futebol brasileiro de maneira geral, porque se fosse assim, o calendário não seria como é, né? Os campeonatos não começariam no Brasil ainda mais cedo nesse ano de 2025 do que aconteceu nos anos anteriores. Então, de fato, não é uma decisão simples, mas os jogadores precisam ser levados em conta. Em última análise, a qualidade do jogo que é exibido, oferecido ao público, seja no estádio, seja pelas televisões, que pagam caro para poder exibi-los, tudo isso deveria ser pensado e colocado acima de qualquer outro interesse ou qualquer outra circunstância. E teve uma coisa interessante, né, Elton, porque o jogo teve uma primeira alteração de horário. O Corinthians solicitou que esse início fosse ainda mais retardado. O árbitro disse que não. E o Corinthians não apareceu na hora. Que era 8h15, né? 8h15 ele não. O Corinthians quer 8h30. Não, 8h15 tá bom, então a gente aparece às 8h30. Desculpa, a gente ri porque, né, parece uma coisa não profissional. E não é profissional mesmo, né? Num ambiente supostamente profissional. Mas não é para rir, é sério, né? Se você solicita, olha, precisamos mais de 15 minutos, essa é a nossa opinião, e as pessoas que decidem dizem, não, o jogo vai começar a tal hora, você tem que estar em campo. Do ponto de vista profissional, os acordos existem comerciais com televisões, emissoras de rádio, etc., para o jogo. Alguns se programam para ir mais cedo para casa. O jogo, teoricamente, terminaria mais cedo. Os que conseguiram, nessa chuva em Campinas, ir para o Moisés Lucarelli. Eu acho que a gente tem, claro, colocar a questão do gramado no pacote. A gente está falando de um Corinthians que começa muito bem o campeonato em relação ao ano passado, por exemplo, né? Time que vem com uma campanha muito boa dentro do Campeonato Paulista. Por isso que eu acho que essas condições... A gente já viu muito Ramon Dias falar de circunstâncias além do jogo que influenciam no jogo, né? A questão de diretoria, por exemplo, né? A questão do Corinthians não estar tão tranquilo fora de campo, protestos de torcida, condições ruins de gramados no ano passado, por exemplo, calendário, logística, tudo isso entra na conta quando a gente vai analisar um jogo de futebol também. Mas eu acho que no fim das contas, né, espremendo essa laranja, que estava muito recheada de água, inclusive, nesse jogo, é um Corinthians que talvez
virem um pouco a página do derby, olhe para o campeonato também como um campeonato que o Corinthians se coloca hoje como um dos favoritos ao título, mesmo tendo times, talvez o São Paulo e o Palmeiras, o Palmeiras muito irregular, o São Paulo começa muito bem a temporada. Eu acho que o Corinthians se coloca também como um time que pode ganhar um pouco mais de tranquilidade nessa primeira metade da temporada com um título estadual. Pode não ser o mais importante do ano, pode não ser o mais importante da história do clube, mas pode ser um elemento de tranquilidade a mais para que o Corinthians consiga superar as adversidades que superou no ano passado, com a reta final muito boa. E essa pequena adversidade, talvez, que muita gente pode colocar como uma mini-crise, trazer os fantasmas todos de volta quando perde para o São Paulo. Então, acho que pro resultado do jogo, acabou sendo importante, obviamente, muito para o Corinthians e sua comissão técnica. Vamos voltar a falar mais sobre o jogo e também sobre o que a gente costuma fazer aqui de pegar algumas individualidades, André. Você sabe, eu gosto de falar disso como eu vejo virada de ano, né? Dos reforços que não vêm através do mercado, reforços de jogadores que já estão no elenco e eventualmente não foram tão utilizados. Eu quero falar do Thales Magno, que é verdade, foi bem logo que ele chegou, logo que ele chega ele tem ali uma sequência, depois ele fica fora alguns jogos, aí chega Memphis Depay, outros jogadores, o Garro já estava, mas ele se machuca, ele fica afastado. E aí, naquela reta final, a participação dele na sequência nem foi tão determinante. Mas nos últimos 5 jogos ele já fez 3 gols e é aquilo. Claramente vai ajudar esse ano. Estava lá, é um reforço. Já estando no elenco, eu queria que você falasse sobre o Thales. O que ele pode representar esse Corinthians? Com o calendário que o Corinthians tem, Felipe, a minha impressão é que muita gente que não é considerada titular nesse grupo atual, não só vai estar em campo em ocasiões importantes, como vai merecer um bom pacote de minutos, né? Isso aí parece aquela coisa de companhia de telefone celular, né? Pacote de minutos. Mas é isso, eu acho que o Thales Magno pode pensar em uma temporada com um papel importante no time do Corinthians, embora hoje as vagas no setor de ataque elas estejam preenchidas por jogadores que estão à frente dele, né? O Yuri Alberto, principalmente com o Memphis Depay. Então tá aí, né, um pouco do que rolou, um pouco do que eles falaram, né, um pouco dessa análise aí, esse pós-jogo. Corinthians venceu um jogo bem complicado, ainda bem que o Thales Magno conseguiu ali usar a sua individualidade para conseguir marcar esse gol. E curioso também, né, que ele conseguiu marcar o gol no segundo tempo de um gramado secou um pouco, apesar de estar bem ruim, bem pesado, ele conseguiu dar um toque na frente, né, a bola prendeu ainda e ficou ali certo, numa posição bem correta para que ele pudesse bater de fora da área, bateu no canto firme e mostrou aí que é um jogador importante. Certamente será muito bem usado nessa temporada de 2025. Diz o que você pensa, diz o que você achou, gostou ou não gostou da atuação do Timão? Opine abaixo, o gramado também não ajudou nada esse grande jogo, né? Mas o importante foram os 3 pontos que chegaram para colocar o Corinthians na parte de cima da tabela e assim chegar a 12 pontos em 15 disputados. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!